Olá, queridas professoras e queridos professores, futuros concursados. Hoje, no nosso canal, vamos estudar a Lei LDB. Vamos resolver algumas questões, mas antes eu fiz um resuminho aqui de uns pontos importantes para a gente revisar sobre a LDB. Todas as questões que vamos ver hoje são da banca IDECAM, tá ok, pessoal? Então, vamos revisar aqui o artigo 1º da LDB, que fala sobre os processos formativos da educação. Onde que eles desenvolvem? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Essa lei também, ela disciplina o quê? Que a educação escolar, ela se desenvolve predominantemente por meio do ensino nas instituições próprias. A educação escolar, segundo a LDB, deve se vincular ao quê? Ao mundo do trabalho e à prática social. Outro ponto importante aqui que a gente vai revisar, que eu trouxe para vocês esse pequeno mapa mental, é sobre a educação brasileira. A educação brasileira é dividida em quê? Em níveis e etapas e modalidades. Nos níveis, a gente tem da educação básica e da educação superior. A educação escolar, formada por níveis, que no caso é a educação básica e superior. Dentro da educação básica, eu tenho as etapas. Lembra? Dentro da educação básica, você tem as etapas de aprendizagem. Quais são elas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A etapa da educação infantil é dividida em creche e pré-escola. A creche vai dos 0 aos 3 anos de idade. E a matrícula dessas crianças na creche não é obrigatória. Já na pré-escola, que vai dos 4 aos 5 anos, a matrícula é obrigatória. No ensino fundamental, a gente tem aí essa etapa do ensino fundamental que vai dos 6 aos 14 anos. E no ensino médio, que vai dos 15 aos 17 anos. Ao todo, a educação básica, ela vai dos 4 aos 17 anos. Certo, gente? Tentem aí memorizar. Dentro da educação básica, a gente tem as etapas. E os níveis escolares é educação básica e superior. Ainda falando sobre a educação brasileira, nós temos também as modalidades de ensino. Modalidade de ensino da educação especial, educação de jovens e adultos, educação à distância, educação indígena, educação do campo, educação quilombola, educação profissional e tecnológica e a bilíngue de surdos. Estas são as modalidades de ensino. Certo, gente? Agora nós vamos falar aqui sobre as incumbências dos municípios, um ponto bem importante para quem vai fazer concurso para a rede municipal de ensino. No artigo 11, ele fala o que é que os municípios devem fazer. E aí ele diz: organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-se às políticas e planos educacionais da União e dos Estados, exercer ação redistributiva em suas escolas, em relação às suas escolas, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. E a prioridade dos municípios é a educação, é o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis de ensino, mas somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência. Certo? E aí ele fala com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. Outro ponto importante aqui dos municípios é a questão do transporte escolar. A rede municipal, ela fornece o transporte
para as crianças e ela permite aí que que os professores em trechos autorizados possam ocupar os assentos vagos. E também instituir, na forma da lei, que trata o artigo 14, os conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares, que diz respeito aí à gestão democrática do ensino, né? Ainda dentro aqui da educação básica, dentro do artigo 24, ele fala aqui sobre a educação básica nos níveis fundamental e médio. Será organizada de acordo com algumas regras. E quais são essas regras? Ele fala da carga horária, fala da classificação e da organização. Dentro da carga horária, a gente sabe que são 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio, distribuídos por 200 dias letivos de efetivo trabalho, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. A classificação, como é que ela é feita? Em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental. Pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, independentemente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, e definido o grau de desenvolvimento e experiência desse candidato. Outra coisa é que nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do sistema de ensino, certo? Poderão também se organizar em classes ou turmas os alunos de séries distintas, mas com níveis equivalentes de adiantamento na matéria. Para qual matéria? Para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares, tá? Então, alunos de séries distintas, mas com nível de adiantamento na matéria. Eles podem se organizar em classes ou turmas. E a questão do rendimento escolar. O rendimento escolar observará alguns critérios. Ele fala da avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno. E o que é que vai prevalecer? Vai prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, resultados ao longo do período, sobre as eventuais provas finais. Então, a LDB ela fala que a avaliação ela é contínua. Ao longo do período, o aluno é avaliado, não só pela avaliação somativa, a classificatória, mas sim através da avaliação formativa, avaliação diagnóstica. Então, ao longo do período e do desenvolvimento do aluno em sala de aula, ele é avaliado. Por isso, são os aspectos qualitativos. Também é importante a gente ressalvar aqui a aceleração nos estudos para aqueles alunos que estão com atraso escolar. E também a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante a verificação do aprendizado, aproveitamento dos estudos concluídos com êxito e a obrigatoriedade de estudos de recuperação. Certo, pessoal? Obrigatoriedade da recuperação. E como ela que é feita? De preferência paralelos ao período letivo. Paralelo, pessoal, significa que eles ocorrem fora das horas de aula, mas é durante o ano letivo, tá? Para os casos de baixo rendimento escolar. E eles são disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Diante desse pequeno resumo que foi feito agora na nossa aula, nós vamos partir para as nossas questões sobre a legislação LDB. Então, vamos lá. Primeira questão. A Lei 9394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O artigo 1º da lei
Diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Segundo a lei, os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem: letra A, as instituições de educação superior, mantidas pelo Poder Público Federal. Olha, está falando dos estados e Distrito Federal. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Já temos a nossa resposta aqui, certo, pessoal? Vamos ver as outras. Instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pelo Poder Público? Não. Órgãos de educação estatais, municipais e Distrito Federal? Não, porque ele só fala sobre estados e Distrito Federal. Instituição de educação superior, mantidas pelo Poder Público estatal? Não. Então, no primeiro, a resposta correta é a letra B. Segunda questão. Em relação à verificação do rendimento escolar na educação básica, é incorreto. Ele quer a resposta incorreta. Marca incorreta. Letra A. Ele fala sobre o rendimento escolar, tá? Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, que acabamos de ver, né? E a prevalência, o que vai prevalecer são o quê? Os aspectos quantitativos sobre os qualitativos é o contrário, né, pessoal? Os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, essa letra A é a questão incorreta. Marque aí no segundo, letra A incorreta. Vamos ver os próximos aqui. Possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar? Correto. Possibilidade de avanço nos cursos das séries mediante verificação do aprendizado? Correto. Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito? Correto, a gente viu isso agora, não foi? E obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. A gente viu também que os estudos de recuperação são paralelos ao período letivo. Vimos agora, recentemente, aí no nosso mapinha mental. Então, a incorreta no segundo é a letra A. Terceira questão. A política de gestão democrática do ensino, posta em ação a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, surge em oposição ao modelo burocrático, centralizado e hierarquizado, e em defesa do apelo a um padrão administrativo com base em direitos efetivados, tendo em vista a descentralização, a autonomia, a transparência e a participação da comunidade na tomada de decisões no processo educativo. A LDB contempla a gestão democrática na educação básica, prevendo que o ensino será ministrado com base no princípio da gestão democrática do ensino público, na forma da LDB, e das demais legislações do sistema de ensino. Correto. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público, de acordo com suas peculiaridades e conforme o princípio de participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e da participação da comunidade. Sim, os sistemas de ensino eles terão autonomia, certo? Para aplicar a gestão democrática em seus estabelecimentos de ensino, tá? E, com certeza, tem a participação dos profissionais da educação na elaboração desse projeto político-pedagógico. E também, outro ponto importante aqui é a participação da comunidade, certo? Então, isso faz parte, tá correto. Faz parte aqui da política de gestão democrática. Terceiro, os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas da educação básica, que integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. Certo também, pessoal, as instituições de ensino
Elas terão, sim, a autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, certo? De acordo com as normas do direito financeiro público. Tá ok, isso aqui também está correto. Então, na terceira questão, a gente tem como correto a letra A. Quarta questão. Considerando o contexto organizacional da educação básica, é correto afirmar que a educação infantil, a educação básica, o ensino médio, a educação de jovens e adultos e o ensino superior constituem, respectivamente. Educação infantil, gente, faz parte de quê? Da educação básica. Então, é uma etapa, não é, pessoal? Educação básica é um nível educacional. Ensino médio, etapa. Educação jovens e adultos, modalidade. E ensino superior é um nível educacional. A gente viu lá em cima no mapinha mental. Então, a gente tem aqui a letra B como resposta correta. Tenham em mente sobre esses níveis e etapas para vocês não se confundirem, tá? Na hora da prova. Assinala a principal fonte de implementação da educação nacional e das políticas que assim as definem. BCNN, Parâmetros Curriculares Nacionais, MEC, LDB ou RCNs. A principal fonte da implementação da educação nacional, a principal lei, principal legislação, certo? Onde as outras legislações vão buscar dessa fonte, é a LDB, certo, pessoal? Sexta questão. A respeito do direito à educação e dever do Estado, assinale a alternativa correta. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças da educação básica a partir dos 4 anos de idade. Vou aumentar aqui para vocês enxergarem. Modificar. 4 anos de idade. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a educação básica obrigatória dos 4 aos 17, dos 4 aos 17 anos. Cabe exclusivamente ao Ministério Público, só ao Ministério Público, acionar o poder público para exigir o acesso à educação básica? Não, gente. De acordo com o artigo 5º, cabe também aos cidadãos, grupo de cidadãos, organização comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público. Não é exclusivamente o Ministério Público, então está errada essa alternativa. Letra D. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública da educação infantil ou ensino fundamental, mais próxima de sua residência, toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Certo? Letra E. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada de crime de responsabilidade. Então, a resposta aqui correta é a letra E. Sétima questão. De acordo com as leis, diretrizes e bases da educação nacional, no artigo 8º, a educação brasileira se organiza em sistemas de ensino. Assinala a alternativa que define essa organização. Sistema de ensino público e privado, sistema de ensino básico e superior, aí no caso é níveis, né? Sistema de ensino infantil, fundamental, aí são etapas. E também sistema de ensino tecnológico, modalidade. Sistema de ensino presencial, sistema de ensino à distância, não. Sistemas de ensino municipais, sistema de ensino estaduais e sistema de ensino federal, certo? São as escolas municipais, as escolas estaduais e as escolas de nível superior e tecnológico, tá? Então, é a letra E. Resposta correta, letra E. Oitava questão. Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil passou a ser a primeira etapa da educação básica. Com base na citação, é correto afirmar que a LDB determina
Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. 5 anos. A educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Acesso público e gratuito para todos os que não concluíram na idade própria, unicamente o ensino fundamental, fundamental e médio. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Letra D é a resposta correta. Nona questão. De acordo com Sacristã, planejar é dar tempo para pensar a prática, antes de realizá-la, esquematizando os elementos mais importantes numa sequência de atividades. A LDB prevê dimensões de planos para a área educacional, que se repartem conforme sua abrangência. O plano político-pedagógico, o plano de ensino e o plano de aula. Considerando o planejamento de ensino, ele quer saber características do planejamento de ensino. Ele quer a correta. Aqui ele fala pressupostos filosóficos, sociológicos e políticos que norteiam a instituição, construído coletivamente envolvendo todos do universo educativo, diretores, especialistas, professores e pais de alunos. Aqui é o PPP, Projeto Político Pedagógico. Essa letra B, pessoal, ela teve um errozinho aqui de digitação, mas vou ler para vocês. Estimula o processo de autoconhecimento da realidade escolar, possibilitando o envolvimento de toda a comunidade e se caracteriza como trabalho coletivo. Trabalho com e não trabalho para os envolvidos no processo educativo. Ele fala aqui do trabalho coletivo, certo? O que é mais importante dessa questão é isso, envolvendo toda a comunidade. Isso aqui também é PPP, certo? Aqui também é PPP. Letra C. Indica o que fazer no dia a dia de sala de aula. O que fazer no dia a dia de sala de aula é o que, gente? Plano de aula, né? E aqui também fala na própria questão. E fala também dos elementos do plano de aula. Tema, assunto, público-alvo, objetivos, cronograma, conteúdos, atividades, estratégias, recursos, avaliação e registro das atividades. E por último, sobrou a letra D. Elementos essenciais, como o conhecimento da realidade, dados de identificação, ementa, finalidade, conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, metodologia, atividades discentes, cronogramas, recursos, avaliação e bibliografia. Letra D é a resposta correta. Sobre os conteúdos factuais, o que são isso? São aqueles fatos, aqueles acontecimentos. São os conteúdos voltados para a memorização. Fatos, acontecimentos, datas. Conteúdos conceituais. São os conceitos, as teorias, as leis, as regras. Certo? Conteúdos procedimentais. São as ações, os procedimentos. São as práticas e o desenvolvimento das habilidades em sala de aula. E os atitudinais? É voltado aí aos valores e às atitudes. Caso vocês queiram que eu monte aí uma bateria de questões sobre esse conteúdo especificamente, digite aí eu quero nos comentários, tá? Então, na nona questão, a gente tem a letra D como correta. 10ª questão. Os municípios brasileiros dotados do poder executivo e legislativo próprio, mesmo não possuindo poder judiciário, nem representação do Senado Federal, são considerados entes federativos e possuem responsabilidades definidas pela Constituição e pelas leis dela decorrentes, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobre as atribuições municipais, que a gente viu aí no início da aula, né? Quais são as atribuições? Ele pede a incorreta. Vamos ver as corretas, né? Oferecer o ensino fundamental, com prioridade à educação infantil, não. Oferecer a educação infantil em creche e pré-escolas, com prioridade ao ensino fundamental. A incorreta é a letra A. Ele trocou. E confunde, viu, gente? Se você não tiver cuidado, você cai nessa pegadinha. Vamos ver as outras. Por eliminação. Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas e assumir transporte escolar. Correto. Da rede municipal. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino e autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino.
organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Então, todas estão corretas, a única que está trocada aí, que está incorreta, é a letra A. 11ª questão. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 21º, determina que a educação brasileira organiza-se em 2 níveis. Olha aí, níveis da educação. Níveis. Educação básica e educação superior. Sobre a educação básica, ele pede educação básica. Compreende 3 etapas? Sim, na educação básica a gente tem as etapas. A infantil, fundamental e médio. Sua jornada escolar será de, no mínimo, 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado no período de permanência na escola, visando implantar a jornada de tempo integral, a critério dos sistemas de ensino correto. Certo? Algumas escolas já têm a jornada integral, de 8 horas, para professores e para educandos. Terceiro, pode-se agregar em educação básica algumas formas e modalidades diferenciadas de educação para atendimento de especificidades, como educação de jovens e adultos, profissional, do campo, especial, indígena, afrodescendentes, que é a quilombola, tem a educação à distância, né? Entre outras, correto. 4ª questão, formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento? Não. Isso aqui corresponde à educação superior. Então, a gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Como corretos, a gente tem a letra D. 12ª questão. As instituições de educação infantil, sob a ótica de garantia dos direitos, são responsáveis por criar procedimentos para avaliação do trabalho pedagógico e das conquistas das crianças, de acordo com as diretrizes curriculares da educação básica e em conformidade com o estabelecido na LDB, a avaliação da educação infantil não deve. Vamos ver primeiro o que ela deve, né? Letra A. Apresentar múltiplos registros realizados por adultos e crianças. Sim, na educação infantil, ela apresenta aqui múltiplos registros. Letra B. Realizar uma observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada criança, grupos, das brincadeiras e interações. Sim. Ser feita ao longo do período em diversificados momentos, ao longo do período. A avaliação da educação infantil, sim. Sendo condições necessárias para compreender como a criança se apropria de modo de agir, sentir e pensar. Correto. Utilizar a documentação e outros dados sobre a criança, que a acompanha ao longo de sua trajetória da educação infantil. Para aprovação, na educação infantil não tem caráter de aprovação, certo? Para o ensino fundamental, o aluno ele passa para o ensino fundamental sem esse caráter de aprovação, esse caráter de provas, de testes classificatórios. Então, é a letra D que está incorreta. 13ª questão. Considerando o baixo desempenho de uma avaliação de sua turma, tendo a professora o desejo de recuperar os alunos e considerando o exposto da legislação vigente, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a obrigatoriedade dos estudos de recuperação sendo preferencialmente. A gente viu também isso lá no início da aula. Os estudos de recuperação, eles são no final do período letivo, no final de cada semestre, no início de cada bimestre, ou obrigatórios e preferencialmente paralelos. É a letra D, pessoal. Certo? A recuperação é obrigatória e paralela ao período letivo. Isso está lá no artigo 24 da LDB. Certo? Paralelo, ele quer dizer que eles ocorrem fora do horário de aula, mas durante o período letivo. 14ª questão. Com relação aos aspectos legais da educação infantil no Brasil, é incorreto afirmar que a frequência da educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, correto. Segundo a LDB, a educação infantil
Compete aos estados? Não, gente, compete aos municípios. Na 14ª é a letra B. Vamos ver as outras. O dever do Estado brasileiro garantir a educação básica dos 4 aos 17 anos? Correto. Na legislação educacional brasileira, a educação da criança de 0 a 5 anos é considerada como a primeira etapa da educação básica e está integrada aos sistemas de ensino. Correto. Então, a incorreta aqui na 14ª é a letra B. 15ª e última questão de hoje. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação abrange o quê? Lá no artigo 1º, né? Processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Nesse contexto, a LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve como exclusivamente, preferencialmente, predominantemente, por meio do ensino em instituições o quê? Escolares próprias, predominantemente em instituições próprias. E essa educação, ela deve se vincular ao quê, pessoal? Ao mundo do trabalho e à prática social. Está lá no artigo 1º da LDB, que a gente viu aí na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as questões que eu garimpei aí de LDB da Banca IDECAM, visto que a Banca IDECAM ela não tem muitos concursos atuais aí na área da educação. Então, as próximas aulas que eu vou trazer para vocês vão ser questões elaboradas por mim ou por bancas que estão com frequência aplicando aí concursos na área da educação, certo, gente? Por hoje é só. Até a próxima e bons estudos!